Olá, amigos, namastê. Muitas pessoas se perguntam por que o mal existe sobre a terra. Se Deus é bom, por que o mal existe? Por que existe o sofrimento? No yoga chamamos o sofrimento de dukkha. Dukkha é sofrimento, que é inerente a esta vida, a esta existência, do nascimento à morte, sofremos. Mas por quê? Porque se Deus é bom, como todas as religiões afirmam, por que ele permite a existência do mal sobre a Terra? Sob a ótica do Yoga, Deus é o uno, é a unidade, é o único. E para que a existência material venha a se manifestar, o 2, o 3, o 4, os números infinitos, é necessário que haja a dualidade. Ele teve de criar a dualidade, ele é o uno. Ele é o único, Sat Chit Ananda, ser, consciência de ser e bem-aventurança. É o ser consciente de sua própria bem-aventurança, de sua própria alegria. E ele desejou manifestar essa alegria a todos, ele desejou criar, manifestar, para não ter essa alegria sozinho. A consciência divina, a consciência cósmica desejou criar. Então criou a dualidade, calor e frio, saúde e doença, vida e morte, bem e mal. Lemos isso inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu crio a luz e as trevas, a paz e o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Está lá no Antigo Testamento. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Por quê? Porque em verdade tudo emana dele, tudo é parte dele, tudo é a manifestação dele. Essa própria imagem que vocês veem aqui atrás de mim, do Senhor Krishna abençoando a um devoto, as vaquinhas, tudo isso é Deus, é a manifestação de Deus, é a manifestação do divino, porque ele permeia com sua força todas as coisas que existem. Existe a substância, o akasha, que é como a massinha de modelar da criança, quando ela brinca com a massinha para modelar, e a inteligência da criança é Tat, a consciência do Filho unigênito, que modela a massinha, que dá origem à dualidade. Então a massinha inerte, ela ali inteira, seria a unidade. E quando ela toma uma forma, a forma das galáxias, dos pulsares, quasares, dos universos, quando toma essas formas, é a dualidade, é o dois. E no dois existe o que? Maya, a ilusão cósmica. Então, em verdade, o sofrimento é maia, é ilusão, porque a dualidade é ilusão. Mas, professor Alexandre, quando faz frio, eu sinto frio. Se eu me machuco, eu sinto dor. Tudo isso faz parte da ilusão cósmica, do filme cósmico de Deus. É passageiro. Todo sofrimento na Terra, por pior que seja, por mais atroz que seja, não é eterno, é passageiro, como afirmou Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja Católica. Tudo passa, mas a quem Deus tem, somente Deus basta. Não somos corpos que perecem, como afirmou o Senhor Krishna a Arjuna, em seu diálogo, o Bhagavad Gita, o famoso diálogo, um dia antes da famosa batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra. Ele disse a Arjuna: a alma não pode ser molhada, não pode ser queimada, não pode ser perfurada por arma alguma, é imortal e indestrutível. Você não é o corpo, como cantava Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho. Pai e mãe não tenho também. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou Ele, eu sou Ele, eu sou felicidade infinita. Quando nos identificamos com o soma, com o corpo, sofremos. Existe um momento na vida de Paramahansa Yogananda em que ele sofreu um acidente em seu pé, o pé foi esmagado. E ele demonstrou aos discípulos: vejam, eu não sinto dor. Quando me concentro no Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas, ele entrava em êxtase, em samadhi, e a dor desaparecia, os discípulos vendo seu pé esmagado.
ele não sentia dor e caminhava normalmente. Os discípulos viram o pé de Yogananda, pois uma grande pedra caiu sobre o seu pé, um poço de pedras, e ele não sentia dor, não chamou ao médico. E naquele mesmo dia estava marcada uma palestra. Ele foi subindo ao palco para fazer a palestra, quando sentiu que pisou em falso e o pé esmagado, ele sentiu os ossos de seu pé virando farinha, a dor insuportável, mas ele não tentou a Deus, não pediu a Deus que o curasse. Ele então, como um guerreiro divino, subiu ao palco e lá na frente ele teve a visão de Deus como mãe, a mãe divina que veio ao socorro dele e instantaneamente curou o pé de Paramahansa Yogananda. Mas tudo é uma ilusão, é como um filme, como ele mesmo afirmava. Certa vez ele levou os discípulos ao cinema e disse: observem a luz do filme sendo projetada na tela. Lá atrás, imaginem como a mente de Deus, a mente cósmica, a mente divina projeta o filme de nossa existência na tela do universo. Então tudo é um filme, não é real. Não acredite que isso aqui é real. Em outro momento também, com seus discípulos, em um círculo de meditação, Yogananda começou a rir do nada, a dar gargalhadas, e os discípulos perguntaram: mestre, o que houve? Qual a piada? E ele disse: não acreditem nisto aqui. Tudo é uma grande brincadeira, a lila cósmica da Mãe Divina. Ela está brincando com vocês, como um filme, não é real. E então ele entrou em meditação novamente e começou a chorar muito. Aí que os discípulos não entenderam mais nada. E mestre, e agora? Por que chora? E ele disse: porque do lado de cá parece real. Parece real. E tem de parecer real. A brincadeira, a lila, o jogo cósmico tem de parecer real. Porque se descobrirmos que tudo é um jogo, saímos daqui. Somos almas imortais e indestrutíveis. É a lila cósmica. Inclusive, nos tempos atuais, se fala muito na simulação, que estamos dentro de uma simulação. E Yogananda, se estivesse encarnado hoje, com certeza ele concordaria com isso. Estamos dentro de uma simulação, mas não de um grande computador, como muitos pensam. A não ser que esse computador seja a própria mente de Deus, a própria mente do divino. É a mente cósmica que está simulando tudo isso aqui. Mas se fizermos a nossa parte, se nos esforçarmos, se fechando os olhos todos os dias, praticarmos a meditação, a contemplação, Raja Yoga, chegará um momento no qual despertaremos desta ilusão, desta maia, deste jogo, percebendo que tudo é de fato um jogo, uma brincadeira, que o sofrimento de fato não é real, não existe. Mas o que verdadeiramente existe é a grande bem-aventurança, Ananda, que os santos sentem dentro de si mesmos e por isso choram de amor dia e noite por Deus, como São Francisco de Assis, como Chaitanya Mahaprabhu na Índia. São Francisco amansou o lobo, dialogava com os passarinhos, assim como Chaitanya na Índia, o criador do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, magnetizava até as feras, os animais, leões, tigres, elefantes, vinham bailar com Chaitanya em seu Mahamantra de amor a Krishna. Se descobrirmos isso, estaremos livres da lila cósmica, desse grande jogo que é também um romance com Deus. Como Yogananda afirmava, ele tem um livro, Romance com Deus. É o romance do pequeno eu com a alma, o ser imortal. Então, queridos, o sofrimento é uma ilusão. Professor, estou sentindo dor. O seu corpo está sentindo dor, não você. Você é a alma imortal e indestrutível. A dor passará, um dia ela passará, ainda que o corpo tenha de perecer, ainda que o corpo tenha de voltar ao pó, como afirma o Gênesis da Bíblia, que ao pó voltará, o corpo é pó e ao pó voltará.
mas a alma, o espírito é sopro e ao espírito retorna. Namastê, queridos.